Você sabe o que é o conservador? Você sabe quando a pessoa ela é conservadora? É quando ela proíbe em público tudo aquilo que ela pratica em segredo. Ser conservador é condenar em público tudo aquilo que se faz em oculto. Eu vi essa frase nas redes sociais e me levou a raciocinar, a pensar muito em relação a essa frase. Apesar que eu não concordo 100%, porque assim, se eu fizesse, estaria contradizendo o nosso discurso, que nós sempre falamos que a generalização é a perda da razão. Mas essa frase faz bastante sentido, que ser conservador é proibir em público, é repudiar em público tudo aquilo que se pratica às escondidas. Nós, há alguns anos atrás, a igreja protestante evangélica, cristãos, batia muito em relação às imagens de esculturas, a idolatria, o culto às imagens, a veneração, as procissões, as novenas. E por muitos anos eu lembro, na minha juventude, que se falava muito sobre este assunto. E este problema continua até os dias atuais. E agora, no momento, a bola da vez é a sexualidade, onde as pessoas se dizem conservadoras e é contra ao casamento de pessoas do mesmo sexo e também é favorável à família tradicional, é contra a doutrinação da ideologia de gênero. E realmente a Bíblia fala sobre essas coisas. Mas nós observamos que muitos dos nossos, principalmente na política, usa essa pauta porque tem noção que essa pauta, quem defende essa pauta, ele conquista votos. Mas por muitas vezes defendem essa pauta, mas na prática não vive aquilo que defende. Não são pessoas exemplares. Defendem a pauta porque reconhecem que é uma pauta que conquista votos. E olhando para a Bíblia Sagrada, no primeiro livro dos Reis, capítulo número 12, na história dos reis de Israel, quando Salomão ele envelhece, ele morre, Deus divide ali a nação de Israel, as 12 tribos, ele divide em dois grupos. 10 tribos seguem a um homem chamado Jeroboão, e fica sendo o reino do norte, com a sua capital em Samaria, e no Monte Gerizim eles constroem o templo para adoração. E apenas uma tribo, a tribo de Judá, segue a Roboão, o filho de Salomão, e fica sendo o reino do sul. E no primeiro livro dos Reis, no capítulo 12, demonstra que Jeroboão, dizendo melhor, ele pensa, se o povo for adorar a Deus no reino do sul, eles irão se voltar ali para Reoboão. E ele faz 2 bezerros, coloca um em Dan, um em Betel, para que o povo adorasse e permanecesse ali junto com ele, e não fosse no reino do sul. E esta atitude de Jeroboão gerou tanto constrangimento que até os dias de hoje é falado. E se você observar no primeiro, no segundo livro dos Reis, no primeiro e segundo livro das Crônicas, por várias vezes quando se narrava a história de um rei de Israel e quando queria identificar ele como um pecador, a expressão era: e andou segundo os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, o qual fez pecar a Israel. Este foi o selo, o pecado de Jeroboão, ter feito os 2 bezerros de ouro para assim adorar. E por mais de 20 vezes essa expressão é falada no primeiro e no segundo livro dos Reis. E observando a leitura bíblica, você vai entender o que eu quero falar. No segundo livro dos Reis, capítulo número 10, houve um rei chamado Jeú. E esse rei Jeú, ele lutou contra o paganismo, o politeísmo, a adoração de vários deuses. E havia um deus, um ídolo chamado Baal. E a Bíblia diz que esse Baal era um ídolo da embriaguez, da fornicação e até sacrifícios humanos.
E o texto do segundo livro dos Reis, capítulo número 10, é o texto apenas que eu quero ler, que diz assim, versículo 26. E tiraram as estátuas da casa de Baal e as queimaram. Também quebraram a estátua de Baal e derrubaram a casa de Baal e fizeram dela latrinas até o dia de hoje. E assim Jeú destruiu a Baal de Israel. Porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber, os 2 bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Essa é a expressão. Mas o que eu quero falar? Jeú, ele teve ali a atitude de destruir o Deus Baal, mas não teve a atitude de destruir o Deus da sua própria tradição. Às vezes nós apontamos o pecado alheio, o pecado que está fora da igreja, mas nos esquecemos do pecado que existe na igreja. Quando nós apontamos o pecado, quando nós apontamos a desobediência do homem, quando nós apontamos a rebeldia do homem, isso não justifica o nosso pecado, isso não justifica os nossos erros. E às vezes nós estamos olhando mais para o erro de fora e estamos acomodados com os erros de dentro, o erro da própria igreja, os defeitos da própria igreja. E o que nós podemos observar é que, em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo disse que nós nos inclinamos para aquilo que mais nos identificamos. Ele diz no capítulo 8, versículo 5, que quem está na carne se inclina para as coisas da carne, e quem está no espírito se inclina para as coisas do espírito. Ao invés das lideranças políticas estar batendo neste assunto para conquistar voto, ao invés de confrontar a sexualidade, ao invés de confrontar esse tipo de coisa, porque não se preocupa em fazer o bem para as pessoas. Porque quanto mais bate, quanto mais ofende, quanto mais confronta, mais se cria uma rivalidade. Mas existem pessoas carentes, existem pessoas necessitadas, existem pessoas esperando um estender de mão e não estender de dedo. Então, ao invés de nós estarmos observando os pecados alheios e esquecendo dos pecados domésticos, assim como Jeú, a estátua de Baal, as imagens de Baal, o ídolo, ele fez tudo, mas continuou no pecado de Jeroboão, filho de Nebate, qual fez pecar Israel. E às vezes nós estamos tão preocupados com aquela pessoa que está vivendo a vida dele lá, do seu bel prazer, e esquecemos daquele que está clamando na nossa porta, aquele que necessita de uma mão amiga, aquele que necessita de um pão, aquele que necessita de um cobertor. E assim como no passado batemos tanto sobre imagem de escultura, e hoje continua a idolatria, assim como hoje estão se levantando contra a sexualidade, a preferência sexual das pessoas, não estou dizendo que é certo, mas cabe à pessoa a sua consciência. Ao invés de nos preocuparmos em tirar o cisco do olho do nosso amigo, do nosso irmão, nós devemos observar dentro das nossas igrejas os argueiros, as traves, trave da exploração da fé, trave dos lucros ilícitos, trave da prostituição, do adultério, da impureza, da ganância, da ambição, da avareza, da maldade, onde nós viramos as costas para o nosso próximo. Então nós temos que entender uma coisa: o que vai nos levar à salvação através de Cristo não é apontar o pecado alheio e condenar. O que vai nos levar à salvação em Cristo é nós nos arrependermos dos nossos próprios pecados. Cada um responderá por si. Se você não pode mudar o mundo através da força do discurso de ódio, mude o seu próprio coração. Às vezes nós não conseguimos ter domínio sobre nós próprios e queremos dominar sobre os demais. Então, esta é a palavra da perseverança para você. Deixe Deus transformar o seu coração. E eu quero pedir a você, finalizando essa mensagem, nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, no YouTube, nos siga no Facebook e que você possa ter uma semana abençoada, transformadora, restauradora na presença de Deus. Não seja apenas aquele que diz, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Pregue menos, viva mais e faça mais.
TVN, sempre com você.